Usa, seja o centro desse momento, continue sendo, nos molde, nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música, talvez a gente vai tocar algumas vezes nas próximas semanas. Ela é muito boa, ela é muito profunda. Ela fala de... Às vezes a gente não presta atenção, a música é nova. Eu demoro umas 2, 3 semanas para gostar de uma música. Vocês são assim também? Eu ouço e quero ouvir para gostar da música. Tirando a Stephanie, que sempre gosta de umas músicas esquisitas no começo já. Mas ela fala da palavra, olha só a mensagem, da palavra vem a revelação que me faz viver em comunhão. Olha que profundidade disso. O Senhor se revela através da palavra, e a palavra me leva à comunhão e que me faz viver em adoração. É uma cadeia. E o final dela, meu louvor virá de ti. Presta atenção nessa frase, irmão. Meu louvor virá. Para de imaginar que você vai surpreender Deus com o seu louvor. Você não diz isso, mas você pensa isso. Você vem de experiências religiosas cansativas, onde você apresenta para Deus o seu melhor. Você pode apresentar o melhor seu que você quiser, que continua sendo trapo de imundície para Deus. O único louvor que Deus aceita é o louvor que Ele gerou no seu coração. A única palavra de gratidão real que você pode proferir a Deus foi Ele que gerou no seu coração. Meu louvor virá de ti. Meu louvor virá de ti. É dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre obediências. Consegui colocar no telão a série, fica bonito aí o arte. Hoje o tema é uma obediência utilitarista. A obediência que é útil para você, na sua cabeça pelo menos. Uma obediência estratégica. Quem aqui estava fazendo uma coisa errada, chegou o chefe e você começa a fazer certo? Quem? Isso é uma obediência utilitarista. Você tira benefício dela. Você não quer o chefe. O que você quer é o dinheiro do chefe. E aí para ele não parar de te dar dinheiro, você obedece o chefe. Sim ou sim? Seja honesto, irmão. Isso aí, é verdade? É verdade. Na segunda-feira passada perguntaram sobre a série no nosso encontro de líderes, e eu estava comentando que sabe no meu coração esse assunto, porque há umas 2 semanas atrás, no adulão que você está convidado para ir, e você não vai porque você não se considera muito adulão, e na verdade eu estou aqui para dizer que você é adulão sim. Se você não sabe o que é adulão, é gente zoada. Quem aqui se considera muito bonzinho, Jesus falou que inclusive está errado. Quem se considera mais do que é, cuidado. Mas eu estava lá no adulão e tinha uma irmã querida que estava chegando na igreja e falou assim: Lucas, o adulão acontece depois do culto da noite na minha casa, na nossa casa. Comemos um pão com ovo, reunimos barato para reunir sempre. Então é sempre pão com ovo. Quanto custa? Depende, se é mais ovo ou menos ovo. Mais ou menos 10, 12 reais por pessoa quando vai. Só não vai quem não quer. Aliás, o projeto foi reunir barato para reunir sempre. Inclusive, se alguém não puder pagar, os outros pagam por isso que não pode dar. É isso aí, igreja, família, esse negócio aí. Mas lá, a irmã perguntou assim, pastor Eros, explica direito esse negócio aí de vocês. Falei, o que você quer saber? Esse negócio aí que todo mundo fala. Mas o que é que todo mundo fala? Não, o pessoal comenta por aí. Que vocês, aqui é uma igreja liberal. Uma igreja da porta aberta. Da porta larga, perdão. A porta aberta também.
Aí eu falei, uai, isso vocês sempre falam de nós mesmo, né? Quem aqui já ouviu, até mesmo antes de vir para cá, que aqui é uma igreja liberal? Diga misericórdia. E aí eu fiquei pensando, qual é a confusão que fazem? Aí eu fiquei pensando, mas o que a gente combate sempre é uma religiosidade. Mas a obediência à voz do Espírito, quem está mais perto de nós sabe o quanto que a gente está desesperado para obedecer à voz de Deus. Sim? O que a gente foge é dessa doutrinação religiosa cansativa de alguém que define o que você tem que fazer. Só que as pessoas querem entregar a sua liberdade para alguém, porque aí terceiriza a responsabilidade. As pessoas querem isso. Então eu falei assim, vamos conversar sobre obediência então, e como é que a gente crê sobre obediência. Primeira pregação, eu falei sobre as desculpas que a gente dá, desculpas legítimas que a gente dá, para não obedecer aquilo que nós sabemos que tem que fazer. Domingo de manhã. Domingo à noite, a gente conversou sobre o caráter de Deus, porque quando você não confia que a ordem que Deus está te dando é a melhor para você, você tende a não obedecer. Quando você tem uma ordem clara de Deus e você tem dúvidas sobre o caráter de Deus, será que é assim mesmo? Será que Ele quer o meu bem mesmo? Será que Deus é bom mesmo? No fim das contas, se você tivesse certeza absoluta que a ordem está vindo de alguém que é mais poderoso que você, que ama você, sabe todas as coisas, e está dizendo o caminho é esse, a gente iria por esse caminho. Por que a gente não vai? Porque a gente tem dúvida sobre o caráter de Deus. Então a gente está construindo junto essa série que a gente não tem pressa para ir. E hoje a gente vai falar sobre essa obediência, essa mania que a gente tem de obedecer com benefícios. João 6, 26. Jesus fala isso para a gente. Falou para o pessoal lá, mas está falando para a gente também. João 6,26 diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Na verdade, vocês não estão aqui querendo Deus, vocês estão aqui querendo o benefício. Estão com a barriga cheia e estão querendo encher de novo a barriga. Bezerra da Silva, quem conhece? Bezerra da Silva. Se converteu no final da vida, sabia? Gravou um CD só com música gospel. Ouve lá, muito bom. Quer que eu cante uma música do Bezerra da Silva convertido? Porque antes da conversão não pode, mas convertido pode. Depois vocês ouvem lá. Bezerra da Silva, ele dizia assim que se o malandro soubesse que ser honesto era melhor, ele seria honesto por malandragem. É você, sou eu. Quando você imagina, acredita que você vai ter benefícios ao obedecer a Deus, você obedece a Deus por malandragem, não por transformação interior mesmo. E isso é comum. Às vezes eu estou nos embates com os meus filhos sobre obediência, a Laurinha tem mais argumento. E aí eu falo assim, filha, faça isso, isso, isso. Aí ela diz assim, tá, mas só se você fizer isso, isso, isso. E claro que eu faço, mentira. O que você me dá em troca para eu te obedecer? Mais ou menos isso que ela está falando. Ela está dizendo isso. O que você me dá em troca para obedecer? E aí não, você simplesmente obedeça. Porque ela está num momento da vida dela que não tem muito. Ela começa agora a ter que argumentar com ela, mas ela ainda tem que confiar no caráter do pai que está dando uma ordem para ela que ela não entende. Amém, irmãos? Esse é o lugar. A Laurinha, 9 anos. Ela não entende. Em alguns momentos os pais respondem assim, né? Por quê? Por quê? Não, por que nada? Porque eu quero. Não faz isso?
Quem é pai aí, sim? O que eu quero? Hã? O André, sempre o André. O André é a ovelha negra nossa, da família. Em Jó, não precisa abrir não, porque por causa do tempo, em Jó 1:9, o diabo fala isso para Deus. E fala assim, será que não é por interesse que o próprio Jó te teme? Satanás fala. Então essa obediência, que é uma obediência estratégica, ela continua sendo rebelde, ela continua sendo de um coração rebelde, mas agora ela é um pouco mais camuflada, ela é um pouco mais estratégica. Para esses que obedecem de forma estratégica, Cristo é o meio de conseguir as coisas e não o fim. Cristo, Deus, é uma ferramenta. Quando você coloca Deus como uma máquina cuspidora de bênçãos e que você descobriu o segredo para fazer com que Ele te abençoe, que é a obediência, você é só um escravo que está tentando hackear o sistema de Deus. E a gente faz isso, mas é isso. Deus, Cristo, tem que ser não o meio para eu conseguir algo, mas a finalidade, o objetivo final da nossa jornada sempre. E a gente às vezes se equivoca. Tem 4 tipos de pessoas. As da ponta são fáceis de identificar. Então aqui na ponta aqui eu tenho o cara que faz o errado com a intenção errada. Esse aqui todo mundo reconhece. Inclusive, se eu desse o microfone, você ia falar o nome do seu político de estimação, o que você é contra ele, é o cara que faz o errado do jeito errado. Do outro lado, você tem o cara que faz o certo do jeito certo. Isso aqui também é fácil de reconhecer, é tranquilo. Mas no meio do caminho tem uma zona cinzenta, que é a galera que faz o certo com a intenção errada e o que faz o errado com a intenção certa. Qual está melhor desses dois? O que faz o errado com a intenção, o certo com a intenção errada, ou o errado com a intenção certa? Hã? Zum, zum, zum. Fala aí, irmãos. Chuta aí. Não, o objetivo é que todos nós façamos o certo com a intenção certa. Mas no meio do caminho a gente está aprendendo a ser gente. Então a pergunta é, qual é melhor? O cara que faz o certo com a intenção errada ou errada com a intenção certa? Vamos dividir em 2 grupos aqui. Eu não tenho a menor dúvida que é quem faz o errado com a intenção certa. Porque se ele tem a intenção certa, daqui a pouco ele vai acertar tudo. O cara que faz o certo com a intenção errada é o religioso, é o fariseu, é o moralista, que está se utilizando de um argumento certo para causar todo tipo de mal. Da sopa, que é uma coisa certa, para tentar a salvação com a intenção errada. Tentar conquistar a salvação. Grandes, se a gente for abrir aqui muitas coisas. Porque o comportamento pode ser corrigido por instrução, por treino, por escola. Comportamento você corrige, mas a motivação do seu coração só é transformada através do Espírito Santo de Deus. Há um tempo atrás o pastor Eros cunhou uma equação, a gente precisa evoluir aquela equação, pastor Eros. Porque numa daquelas equações, depois ele prega sobre isso, um jeito de não pecar. Depois tem vídeo nosso no YouTube sobre isso. Entra lá no nosso canal do Evangelho Simples, tem lá uma equação para não pecar. Tem pregação, tem curta, tem tudo. Uma das variáveis é o desejo. E aí lá a equação não se propõe a mexer no desejo. Como é que você diminui desejo, aumenta desejo? A gente tem que botar um exponencial nessa equação lá.
O Espírito. Só o Espírito Santo de Deus mexe nas nossas intenções. Aliás, lembra de Hebreus, que diz que o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, a palavra é viva e eficaz, vai lá no centro do seu coração e faz discernir de verdade quais são as suas intenções. Só o Espírito Santo de Deus consegue fazer isso. Então é mais fácil Deus ensinar um discípulo desajeitado do que converter um religioso impecável. É ou não é? Olha para o irmão do lado e vê se ele é um discípulo desajeitado ou um religioso impecável. Não, faz isso não, faz isso não. Irmão, você percebe a subjetividade, a sutileza desse assunto? A gente não está falando... Para de achar que a gente é leniente com o pecado, que a gente acha que o pecado é uma... Para de loucura. O que eu estou dizendo para você é que o pecado pode ser tão mais pecado do que você pensa que é. E isso que você quer que eu proíba os irmãos, às vezes está muito longe de ser pecado. Semana passada eu falei, olha que loucura que é, eu estou lutando com pecados de verdade, aquilo que Deus já falou para mim, e você insiste que eu não posso usar bermuda. Estou exagerando no exemplo. Não tem igreja que não pode usar bermuda? Eu falei isso de manhã ou à noite, eu não lembro mais. De manhã que eu falei isso? Do irmão que queria ser enterrado com o joelho para fora? Sim, então tá bom. O Fábio cantou aqui em cima, de bermuda hoje, cadê o Fábio? No altar de Deus, gente. Por que ele pode subir de bermuda? É porque é só o palco, irmão. Só para todo mundo ver quem está cantando aqui. Um dia a gente inverte, inclusive faz aqui mais baixo. Não tem nada de especial nesse lugar. Mas a religião diz que aqui é o altar, aqui é sagrado. Tem que ter a roupa certa para subir aqui. Mateus 21, 31. Mateus 21, 31. Jesus perguntou e respondeu, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Só para contextualizar, o cara tinha 2 filhos. Um disse que não ia trabalhar e foi. Um disse que ia, mas não foi. Qual fez a vontade do Pai? O primeiro responderam. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque tem mais a ver com intenção. Um discípulo desajeitado está entrando mais cedo no reino do que nós, religiosos impecáveis. É o que Jesus falou, né? Porque um disse que não ia e foi, e esse aí Jesus falou, está mais certo. Está com o coração mais direcionado para o lugar certo. O religioso, ele obedece porque encontrou um método. Nós obedecemos porque encontramos uma pessoa. Vou falar de novo, porque essa é boa. O religioso, que vocês não, vocês já resolveram ficar. Vocês vieram, namoraram e resolveram ficar com a gente. Está tudo bem. Superamos essa discussão. Mas vocês vão ser criticados pela igreja que você saiu, de que você estava procurando mesmo, era uma porta larga. O que você queria mesmo era um lugar que não confrontasse você. Irmão, deixa eu te falar, nenhum confronto que eu posso fazer para você é comparado ao confronto do Espírito no seu coração, irmão. Ou a gente junta aqui e o Espírito entre nós vai nos constrangendo e convertendo, ou não existe nenhuma palavra minha, porque a gente fala para você não fazer isso, você continua fazendo. Não temos capacidade para ficar aqui arrotando moralismo. Não funciona. Eu queria que funcionasse. Eu queria dizer, fulano, para com isso, e ele parasse, pronto. Mas não é assim que funciona. Eu preciso dizer, fulano, você não é aquilo que Deus projetou você para ser. Vamos orar junto aqui para ver se o Espírito Santo de Deus chacoalha esse coração duro seu aí. Ontem eu estava conversando com minha irmã, liderança de uma outra igreja, que descobriu que o marido está noivo de uma outra pessoa.
E aí, o que eu disse para ela é: seu marido não conhece Jesus. Não importa se ele é líder, se não é. O que ele precisa é de um novo nascimento. É isso que ele precisa. O religioso pergunta: o que eu ganho se obedecer? O discípulo pergunta: como eu poderia deixar de obedecer a alguém tão bom quanto ele? Raciocina comigo, irmão. Se a gente tira o medo, a culpa, a barganha, o que sobra para você obedecer? Pensa aí. Fale mais alto, eu não sei quem falou. É o amor que sobra. Se eu tiro a culpa, se eu não obedeço mais por medo, por recompensa, por culpa, por barganha, o que sobra é o amor. João 14:31 diz: o mundo deve saber que eu amo o Pai e que eu faço exatamente o que o Pai me ordenou. Tá certo? 14:31. Contudo, faço o que o Pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o Pai. A lógica é essa, presta atenção aí no texto que a gente leu. Ela não diz assim: eu obedeço para o Pai me amar, eu obedeço porque vai dar certo. Não, não é isso que o texto está falando. Ele fala: eu amo o Pai, por isso obedeço. Agora, esse amor que eu amo, quem ama Deus diz amém. Vamos fazer de conta que é verdade. Que a gente ama a Deus. Por que a gente ama a Deus? O texto diz que é porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor para com Ele é uma resposta, uma reação do amor dele para com a gente. Diga obrigado, Jesus. Se Ele não viesse, nós jamais iríamos, irmãos. Ele veio. Então, a semana passada, à noite, eu completei com uma jornada. Eu disse assim, que a rotina, o fluxograma para a obediência é: eu conheço a Deus. Quem lembra? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. Eu conheço a Deus, aí eu passo a confiar em Deus. Porque Deus é confiável, então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele, amém? Deus é amável, então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo, amém? Pronto. E aí eu queria adicionar nessa nosso fluxo, que é, bom, semana passada ficou: eu conheço a Deus, eu confio em Deus, obedeço a Deus. Essa ficou a jornada da semana passada à noite. Hoje eu queria inserir que antes de eu conhecer, Ele se revela. Então Deus se revela, eu o conheço, eu passo a confiar nele. E porque eu conheço Ele, eu passo a confiar e passo a amá-lo, porque Ele é amável. E esse amor produz obediência. Então Deus se revela a mim, eu o conheço, por isso confio e amo. E a confiança e o amor que tenho com Ele me leva a obediência. É exatamente isso que Jesus diz em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem é que ama Jesus? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é uma ameaça, é um diagnóstico. O amor inevitavelmente produz obediência. Se você não obedece a Deus, é porque você ainda não foi encontrado pelo amor de Deus, você não ama a Deus. Porque se você amasse, conhecesse a Deus de verdade, você obedeceria. Eu sei que isso é progressivo, e não é preto ou branco, é uma jornada, eu sei disso. Mas quando você se perceber
não obedecendo a Deus. O que está faltando em você, mais do que boa vontade, é conhecer mais a Deus. Porque em conhecendo mais a Deus, as coisas vão para o lugar. Quem faz de Deus um meio, nunca entenderá que Deus é o fim. Para encerrar, irmãos, eu queria... Vocês lembram da história dos levitas? Quem são os levitas, Samuel? Os que tocam aqui no louvor, isso mesmo. Chato, né? Quem pensa assim, acho chato, nossa. Os levitas na Bíblia eram uma tribo separada para o serviço a Deus. Inclusive o templo. Inclusive tocar, mas também limpar banheiro. Mas os levitas de hoje em dia costumam não limpar banheiro. É que ó. Pronto. Os levitas na Bíblia, aconteceu essa separação de Deus dessa tribo, no momento que Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos lá, as tábuas. Quando ele desceu, estava todo mundo adorando um Deus, lá um bezerro. E a única tribo que não estava assim eram os levitas. E aí nessa hora, depois de um tempo, Deus, aí passou essa crise inicial ali, depois de um tempo, Deus foi separar a terra para as tribos de Israel. E aí, Números 18, 20, por favor, Aline. O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Isso é maravilhoso. Não sei você quer trocar os bens pelo Senhor? É que às vezes a gente parece aquele programa do Silvio Santos. Você tinha um fone de ouvido, os mais velhos, lembra? Você troca uma bicicleta usada por R$1 milhão. Não. Lembra disso? Quem? Você troca uma fazenda pelo Senhor ser a sua herança. E aí alguns vão gritar: não, quero a minha herança. E Deus falou assim: cara, você não está entendendo. Você não tem herança aqui. Eu sou a sua herança. Eu sou a porção, a sua porção. Salmo 16:5, Davi fala isso. Davi diz que Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Obedecer a Deus não por aquilo que Ele pode me dar, mas porque é Ele. Eu quero relacionamento com Ele. Lamentações de Jeremias, é um texto mais longo, eu não vou ler, mas ele diz isso de novo. Coloca aí, um texto é bom, né? Mesmo que vocês não ouviram nada da pregação, vocês ficam com o texto. Lamentações 3, 20 ao 25. Diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. 24. Digo a mim mesmo, olha só o que me dá esperança: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. No final, geralmente a gente vai fazer o louvor, a gente pega a música final, a gente tenta deixar ela mais apoteótica. A gente geralmente deixa para o final. Jesus, quando ele vai ensinar o melhor, ele deixa para o final. Ele vai falar sobre servir, abrir mão de si.
Essa é uma jornada. Nessa jornada de Deus ser a nossa herança, no final da Bíblia, Apocalipse 21, 3, ele fala isso. Ele fala assim, para deixar para o final mesmo, você quer entender mesmo o que é bom de verdade mesmo? Você quer entender por que tudo isso aconteceu? Por esses problemas, tudo que vocês passaram? Você quer entender mesmo? Apocalipse 21, 3. Diz assim: ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Dá um pause. Quem é o tabernáculo de Deus? Jesus. João 1 fala que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. A origem da palavra é a mesma. Então agora a voz do céu, no final, consumação dos séculos calçada, encerrando tudo, concretizando a nossa salvação definitivamente, a nosso relacionamento, uma voz que vinha do trono dizia: eis que o tabernáculo de Deus, que Jesus está, que Cristo está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. É isso. Qualquer obediência que não nasça desse lugar de intimidade é religiosidade barata e vai acabar e vai passar. Vai passar pelo fogo e não vai ficar. Mas aquela obediência que nasce de um relacionamento com Deus, essa aí glorifica a Deus. E é essa que nós como igreja estamos lutando para viver. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, pela sua exortação. Que o Senhor coloque a gente no lugar certo, nosso coração no lugar certo. Que o Senhor se revele mais a nós, para que a gente te conheça mais e por isso te ame mais e te confie mais no Senhor, Pai. Mesmo, Pai, nós precisamos disso. Precisamos que o Senhor se revele. Nós somos limitados mais do que nós sabemos. Nós precisamos do Senhor. Senhor, estabeleça o seu reino em nós. Que nós aqui, não como instituição, mas nós aqui famílias, nós irmãos que caminhamos juntos, que a gente seja reconhecido como gente santa, piedosa, obediente ao Senhor, e que isso traga glória para o Senhor e não para a gente, porque tudo vem do Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor. Te louvamos, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Dê um abraço nesse seu irmão aí do lado. Amo vocês. Beijo.